Minha saudação a todas as pessoas que nos ouvem. Nós queremos trazer aqui algumas informações sobre a tramitação de projetos de lei e também sobre os anúncios feitos esta semana relativos aí ao Plano Safra e principalmente as medidas que dizem respeito aos agricultores familiares. O governo anunciou no dia 17, o Plano Safra de 236 bilhões de reais, e destes 14% destinados para o Pronaf, para os agricultores familiares. 33 bilhões, nós tínhamos mais ou menos esta expectativa de que o Pronaf pudesse estar sendo anunciado neste patamar. Entendíamos nós que, em função da taxa Selic, taxa média de juros, ter baixado no último período para menos de 3%, considerando o nível de equalização de taxas de juros que o governo vinha historicamente destinando para o Pronaf, poderíamos ter uma taxa de juros mais baixa, chegando aí próximo a juros zero. No entanto, o governo baixou um percentual bastante pequeno e a taxa de juros fica aí entre 2,75% e 4% para o Pronaf. Além do Pronaf tradicional, o Pronaf Custeio e Investimento, trabalha na perspectiva de 500 milhões de reais para a habitação rural, trazendo uma possibilidade, inclusive, dos filhos dos agricultores também poderem fazer reformas e construção de casas. Trabalha também alguns aspectos do programa de garantia de preços, do PGPAF, além de recursos destinados aí para assistência técnica, porém, neste quesito de assistência técnica, recursos bastante tímidos no nosso modo de entender. Para além dessa questão, nós temos uma grande preocupação com as políticas também de comercialização. O governo anuncia 150 milhões para o PA doação simultânea e 70 milhões para formação de estoque, mas fala em 850 milhões, ou seja, esses recursos mais a somatória dos recursos que já teriam sido anunciados. A grande preocupação nossa é que efetivamente essas políticas não estão rodando da forma com que precisavam e, portanto, nós temos uma grande preocupação em relação à efetividade desses recursos que estão colocados aí na perspectiva do programa de aquisição de alimentos. Tem elementos também importantes sobre a prorrogação das dívidas do crédito fundiário, e também em relação à questão das cooperativas, no sentido de que amplia, inclusive, aliás, diminui de 60% para 50% o público de agricultura familiar exigido para as cooperativas se credenciarem e obterem a DAP jurídica. No nosso entendimento, o Pronaf é uma política importante, sem dúvida nenhuma. Estas políticas são importantes para uma fatia importante da agricultura familiar, porém não suficiente. No nosso entendimento e a nossa expectativa era que, para além destes recursos anunciados no Pronaf, nós tivéssemos no Plano Safra medidas que pudessem trabalhar a questão da prorrogação das dívidas, da renegociação das dívidas dos agricultores, políticas que pudessem estabelecer uma política de fomento para as famílias mais empobrecidas, políticas que estabeleçam um crédito emergencial com condições diferenciadas que possibilite um processo de recuperação das propriedades dos agricultores familiares diante deste momento da pandemia, assim como recursos mais significativos para comercialização. Então, diante desta conjuntura, nós da Contraf entendemos que as medidas são insuficientes e nós devemos continuar a nossa luta para que, através dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nós consigamos fazer
um processo de aprovação de outras medidas que venham complementar esses anúncios do Plano Safra. Essas medidas vão na direção de ter uma política de fomento para os agricultores mais empobrecidos, uma política de crédito emergencial que possibilita, inclusive, uma extensão para além daqueles que já hoje estão atendidos pelo Pronaf, uma política de renegociação das dívidas e também uma política que possibilite um incremento maior de recursos para a comercialização. Então, nós continuamos a nossa luta, entendemos que a agricultura familiar é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do nosso país e estamos enganjados numa campanha Agricultura Familiar para o Brasil não passar fome. Nós precisamos, neste momento de pandemia, de políticas emergenciais que possibilitem a recuperação das nossas propriedades e, fundamentalmente, a capacidade de produzir alimento para que não falte comida na mesa do povo brasileiro. Um grande abraço a todos.